Agora na Rádio Santa Rita de Cássia, um espaço para valorizar nossa gente, nossa fé e nossos talentos. Empreender que transforma, porque quem crê, constrói o futuro. Rádio Santa Rita de Cássia, sintonizada em você. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Empreender Transforma. Hoje eu tô com uma figura aqui que foi meu professor acadêmico. Eu tava vendo aqui, analisando o currículo dele, mais de 30 anos na área de treinamento, 23 anos na área de consultoria, 19 anos na parte acadêmica. Ele é mestre, ele tem 2 pós-graduações, especialista em marketing. Hoje eu tô aqui com o meu professor Luiz Carlos Rigonati. Eu fiquei sabendo hoje que o nome dele tem Luiz Carlos, a gente sempre chamou ele de Rigonati. Rigonati, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir para todo mundo que está ouvindo a gente, para todos os empreendedores. Sejam bem-vindos. Eu vou fazer a pergunta tradicional. Antes de ser professor acadêmico, antes dessa construção, quem é o Rigonati? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, é com muita alegria que eu recebi o convite teu para falar sobre empreendedorismo, e qualquer que fosse o assunto, seria para mim muito gratificante, porque eu tenho uma trajetória profissional muito extensa e eu decidi ir para o mundo acadêmico, decidi ir para a sala de aula para poder compartilhar essa experiência que eu tive ao longo do tempo, né, num ambiente corporativo, para a construção e para a colaboração da formação profissional dos estudantes que estão iniciando, entrando no mercado de trabalho. Bem, o que é o Rigonati? Pô, o Rigonati vem de muito suor, de muito trabalho. Iniciei a minha vida profissional em 1978, numa instituição financeira. Passei por 5 grandes instituições financeiras ao longo da minha carreira, 35 anos de atividade profissional em bancos. Até aproximadamente 93, 94, foi quando eu construí o alicerce, a base da minha formação profissional, passando por várias áreas dentro da instituição financeira, até como gestor administrativo, e depois eu decidi ir para a área comercial para ampliar o meu conhecimento, para ampliar o meu potencial. E essa experiência fez com que eu recebesse um convite para ir para a área estratégica do banco, que era a área de marketing, onde ali a gente desenvolvia todos os produtos e qual seria a estratégia do banco com relação à aplicação dos seus produtos para o mercado. Então ali foi a minha grande escola, ali foi o meu grande salto de pegar uma base profissional e conseguir transformar ela, alicerçar ela em conteúdos teóricos que me permitiam poder hoje compartilhar o conhecimento que eu adquiri ao longo de todos esses tempos e de estudo também. Certo. Quando que você começou a trajetória? Você recebeu um convite da própria faculdade? Você teve interesse mesmo em ser professor? Como é que foi essa história? Conta um pouquinho para mim. Aí é interessante, porque eu, na transição entre uma instituição financeira e outra, eu me vi com uma grande experiência profissional, cargo de responsabilidade dentro da instituição financeira, mas não tinha formação acadêmica. E aí eu precisava perseguir essa formação acadêmica. Foi quando eu fiz a minha primeira pós-graduação. Isso no início desse milênio, né, 2004, foi quando eu fui fazer a minha primeira pós-graduação. E a partir dessa primeira pós-graduação, o próprio coordenador do curso de pós pediu para que eu continuasse ministrando aula, porque eu tinha experiência com treinamento dentro da instituição financeira. Os produtos que a gente desenvolvia, as estratégias que nós traçávamos, a gente precisava reproduzir, compartilhar com quem estava na linha de frente, executando. Então, eu vinha ministrando treinamento desde 95 na empresa, no banco. E, por algum motivo, o coordenador do curso de pós-graduação imaginou que eu pudesse aplicar essa competência também na sala de aula. E dali, da pós-graduação, foi um pulo para ser convidado também para ingressar na graduação
da Universidade de Cidade de São Paulo. Você já tinha todo o conhecimento prático, né? Você estava precisando da parte acadêmica, da parte didática mesmo. É isso aí. E hoje em dia, você é professor, foi meu professor, que nem eu comentei, deu aula de marketing para mim, com máxima excelência. Professor totalmente conceituado. Então, com certeza você aí que está assistindo da Unicid vai conhecer o Rigonati. Professor, eu estava conversando aqui com você e você dá um assunto empreendedorismo que faz tudo jus aqui ao nome do programa. Uhum. E a primeira pergunta é: o que é empreendedorismo de fato para você? De fato. É. Bom, eu vou passar um traço das pesquisas sobre empreendedorismo, porque é a primeira vez que se ouviu falar desse termo empreendedorismo, que se tratou ele de forma teórica, foi no século XVIII, para o Jean-Baptiste Say, que é um economista, é a base da economia liberal. E ele tratou o empreendedorismo como sendo um dos agentes econômicos fundamentais para que houvesse a tratativa comercial, para que houvesse realmente a produção de valor e que esse valor fosse transacionado entre os agentes econômicos, então como base de produção. Na sequência, não tem uma produção acadêmica, literária muito extensa sobre empreendedorismo na área da economia. E a área do conhecimento de administração que acabou absorvendo esse tema no conceito de empreender, de gerenciar situações, ser gestor de problemas. Então, o termo empreendedorismo ele foi ganhando corpo a partir daí. Primeiro, era só um agente econômico com base de produção, e depois passou-se a entender que o empreendedor é aquele camarada que lida com as dificuldades, que lida com os problemas advindos do ambiente externo para lidar com as competências e dificuldades que ele tem no ambiente interno da empresa, para sair com soluções novas, soluções inovadoras. Bem, alguns autores passaram a debruçar sobre o tema. E esses autores, até hoje, não têm um consenso do que é efetivamente o empreendedor, né? O empreendedorismo. Mas tem algumas situações onde as opiniões desses autores convergem. Principalmente, o empreendedor ele é um camarada criativo. O empreendedorismo exige que você inove condições para enfrentar as dificuldades do mercado. O empreendedor é aquele que assume riscos. Por que ele assume riscos? Porque ele trata com situações de resoluções de problemas com conceitos e práticas inéditas e que pode, obviamente, dar certo ou não dar certo. Então, essa afirmação e esse estudo sobre o empreendedorismo e quem pratica o empreendedorismo, no caso o empreendedor, está intrinsecamente ligado. Para você conceituar o empreendedor, traz ali uma figura, uma pessoa, né, que na grande maioria das vezes tem o conhecimento inato. Ele traz de berço, é dele, a ambição de assumir risco é dele, a ambição de inovar é dele, o desejo de trazer soluções novas é dele, o desejo de despontar, de alavancar recursos, gerar emprego, produzir. Então, é um perfil muito próprio. Agora, nem todas as pessoas nascem desse jeito, nem todas as pessoas têm isso de berço. Não é inato do empreendedor e é empreendedor. E aí vem a terceira vertente do que é empreendedorismo, o terceiro caminho, a terceira forma de estudo, que foi, ora, se eu preciso ter empreendedor, eu preciso ter empreendedorismo, eu preciso ter formas diferentes e novas de resolver os problemas que o mercado apresenta para a empresa, eu também preciso não ficar refém das pessoas ou daqueles profissionais que têm essa qualificação inata, que tem essa qualificação natural, que tem esse perfil que vem de dentro dele. E aí a área acadêmica resolveu abraçar a causa e fazer estudos de como e o que seria possível fazer para capacitar
Aqueles que não têm todas essas habilidades inatas, é a partir de conhecimentos, de conteúdos teóricos, para que se possa estudar e o empreendedor se tornar um empreendedor, mesmo não sendo um empreendedor de vocação. Né? E aí o setor acadêmico abraçou essa situação, traçou um perfil do que é o empreendedor, quais são as suas características principais e o que o leva a ter as atitudes que ele tem. Para, a partir daí, entender de que forma isso é possível de se desenvolver academicamente, com teorias postas em sala de aula, para que você tenha um empreendedor formado. Óbvio que se você tem um empreendedor inato, um empreendedor de vocação, se você conseguir capacitá-lo com conhecimento teórico, desenvolver e potencializar aquilo que ele já tem, obviamente ele será um empreendedor de muito sucesso. Não que aquele que não tem toda a bagagem de dentro, toda a bagagem que nasceu com ele. Porque às vezes ele não tem, ele não sabe que tem, aí você vai lá e coloca e acaba despertando isso nele. Isso é uma realidade. É uma realidade? É uma realidade. Como é que você... Porque você hoje dá uma aula de empreendedorismo, certo? E você comentou que são para várias turmas. Para várias turmas totalmente mesclado. E eu acho muito importante a faculdade fazer isso, porque... Muita gente já sentou nessa cadeira e fala assim, a faculdade não me ensinou tal coisa, a faculdade não me ensinou mercado de trabalho, a faculdade não me ensinou aquilo, isso. Me ensina a ser um profissional. Mas essas habilidades de produção de valor, que você comentou, gestão de problemas, soluções, a parte emocional também, que o empreendedorismo toca muito, acaba sendo defasado em alguma parte desse cenário acadêmico. E eu queria falar para você, qual que é a importância dessa matéria para os profissionais que você comentou que tem... administradores, você tem psicólogos, você tem outras vertentes. Sim. Qual a importância dessa matéria para esses profissionais? Bom, tem dois pontos aí importantes, né, que você falou. Na universidade, a gente tem a formação de cursos superiores tecnológicos, que são o objetivo desse curso superior tecnológico é formar um especialista em determinada área do mercado de trabalho. Né? Então, você tem um especialista em RH, você tem um especialista em marketing, você tem um especialista em logística, você tem um especialista no setor financeiro e assim vai. Os cursos tradicionais, os bacharéis, administração, contabilidade, economia, direito, medicina e tal, eles já têm, né, por conceito de formar entregar para o mercado de trabalho um universitário com um conhecimento mais holístico, mais amplo, para que ele possa, depois de ter esse conhecimento amplo, escolher a área que ele vai atuar, diferentemente daquele estudante que escolheu o curso superior tecnológico, porque ele já escolheu a área, ele já escolheu a especialização dele. E a ideia é entregar ele preparado para aquela especialização pela qual ele se formou. Então, são duas formações diferentes. E a gente a universidade coloca todos esses estudantes na mesma sala de aula. Qual que é a grande vantagem e o que tem de bom nisso? Primeiro, é o network que os próprios universitários podem criar. É muito importante que você tenha uma metodologia de ensino que consiga aproveitar, tirar toda a produtividade possível desses conhecimentos diversos e principalmente do perfil diverso desses estudantes em sala de aula. Porque o perfil é diferente. Quem escolhe estudar administração tem um perfil completamente diferente de quem escolhe estudar RH. Quem escolhe estudar RH tem o perfil completamente diferente de quem vai para a economia, para o setor financeiro. O aluno que vai para RH é porque ele não gosta de conta. Ele vai para a área de humanas. E assim vai. Agora, quando você coloca esses estudantes todos juntos, imagina a riqueza de discussão que existe com a colaboração de cada um com a sua expertise, com o seu passado, com o seu conhecimento prévio, com a sua vivência, alguns profissionais, outros só de estudo, mas com o seu perfil e a sua visão daquilo. E é interessante porque as discussões acabam ficando extremamente ricas, porque a discordância acontece. E a gente só aprende quando tem algo que a gente não conhecia,
A gente só aprende quando é algo novo. Fazer o que a gente faz todo dia, a gente não aprende nada, porque é uma repetição. Discutir sobre o futebol com corintiano não vai acrescentar nada. Discutir problemas da empresa, quem é de RH com quem é de RH, não vai agregar nada para essa pessoa que é de RH. Ele precisa ver e ter a visão de quem está na área de produção, ele precisa ter a visão de quem está na área comercial, de frente para o cliente, ele precisa ter a visão de quem tem um pensamento estratégico, ele precisa ter a visão de quem é administrador, ele precisa ter a visão geral da empresa. E daí a riqueza dessas turmas compartilhadas. Agora, como é você colocar esse assunto de empreendedorismo nessas cabeças pensantes diferentes? É essa a questão. Você precisa ter uma didática, uma metodologia que possa retirar e aproveitar dessa riqueza de conhecimento variado. E conseguir transmitir para o estudante o quanto ele vai ganhar, o quanto ele vai ter de benefícios, de conhecimentos com esse tipo de disciplina. Porque, aí vamos fazer um parênteses do que é ensinar adulto e do que é ensinar criança, do que é ministrar aula para adulto, do que é ministrar aula para quem está no início da formação, na educação, enfim. O adulto, diferentemente da criança, ele precisa encontrar sentido naquilo que ele está tendo contato. Se ele não tem sentido para ele não dedica tempo de aprendizado. Ele simplesmente isola. O adulto precisa entender o quanto aquele determinado assunto é importante para ele, o que para ele vai ser útil ou não. Se ele entender que é útil para ele, aí ele consegue dedicar mais atenção e, consequentemente, aprender. Primeiro desafio do professor é passar para o estudante o quanto aquilo vai ser importante para ele. E o quanto vai ser importante para uma pessoa, para um profissional ou para o estudante de marketing, o empreendedorismo. Ora, ele precisa entender qual que é o perfil da empresa, qual que é o perfil do profissional que gerencia a empresa, ele precisa ter uma ideia de como as empresas são constituídas, ele precisa ter uma ideia do porquê da perseguição de uma solução inovadora na área de transporte, numa solução inovadora numa fábrica de panelas para resolver o problema da cozinheira. Então, isso tem tudo a ver com a decisão, as definições estratégicas de marketing de uma empresa. Mas a empresa que ele trabalha no marketing é de turismo. Ok, é de turismo, mas por que ele precisa saber como que é uma indústria de panelas? Porque o profissional que trabalha na indústria de panelas faz turismo. Porque a empresa que trabalha lá com a fábrica de panelas, ela gera renda. Em algum momento você vai ter alguma ligação com o turismo, com as pessoas que trabalham na fábrica de panela. E que gera renda para ela. Como é que eu vou trabalhar turismo para uma pessoa que fica internada o tempo todo dentro de uma fábrica de panelas? Como é que eu vou vender turismo para essa pessoa? Como é que eu vou abordar esse profissional? Então, perceba que quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de empreendedor, a gente está lidando com uma fatia de mercado, com uma fatia da população, uma grande parte da sociedade que é muito representativa. E que, em determinado momento, eu, você, todas as pessoas dedicam uma nossa parte da vida para o trabalho, a parte da vida para a produção. E como é que isso acontece? Como é que isso surge? Como é que a gente se dedica para essa parte da nossa vida? Parte da vida você dorme, parte da vida você tem o seu lazer, parte da vida você produz. Como é que isso acontece? Como é que isso interage com as diversas áreas do conhecimento, com os diversos cursos que tem dentro da empresa? Se eu sou um profissional de RH, se eu sou um estudante de RH, eu preciso entender o que a parte empreendedora afeta o ser humano profissional da minha empresa.
Se eu lido com, se a minha área do conhecimento é economia, é óbvio que eu preciso saber o que motiva as empresas a existirem, o que motiva a busca por inovações, a busca por situações inéditas de solução de problema. Então, óbvio que o empreendedorismo, como dominante de parte da vida do ser humano, é importante para qualquer área do conhecimento, para qualquer tipo de estudante. Professor, vou aproveitar que você é professor universitário. Vou fazer uma pergunta simples, mas complexa. E você já tocou nesse assunto 2 vezes. O que é marketing? É simples, mas é complexo, né? Porque é uma coisa que a gente procura discutir quando eu pego o curso de marketing, quando eu pego a turma de marketing para discutir. A primeira coisa que eu tento... Deixa eu fazer uma adenda aqui, que eu lembrei agora. Minha mente foi longe agora. Que eu lembro que eu tava na sala de aula, aí eu falei assim, ó, a publicidade da Outback. Aí você falou assim, ainda bem que você falou publicidade, porque senão eu ia ter que te corrigir. Aí você explicou, eu lembro que você explicou muito bem. A diferença de publicidade é de marketing propaganda e marketing. Eu queria que você desse essa explicação que você deu aquele dia. Bom, é assim, existem... A sociedade como um todo, ela recebe o tempo todo informação. E a gente vai assimilando aquela informação como sendo algo verdadeiro, independentemente de onde ela veio, que já é um erro. E existem muitos vícios de linguagem e que distorcem o que é realmente a coisa. Marketing, ele não é venda. Marketing, ele não é propaganda. Marketing, ele não é publicidade. Marketing não é você provar a todo custo que você é melhor do que o outro. Marketing não é aquela coisa que você vê na política de que o marketing pessoal daquele determinado candidato fez com que ele fosse ou que ele ganhasse as eleições passando uma imagem do que ele não é. Não, marketing não é isso. Marketing é muito mais profundo do que isso. Marketing é uma ciência que estuda o como você consegue, enquanto empresa, interagir com o ambiente externo para explorar todas as situações favoráveis que esse ambiente externo, que esse cenário onde a empresa está inserida, oferece as situações favoráveis, as oportunidades, e você conseguir tirar proveito daquilo com as competências que a empresa tem. Da mesma forma, o ambiente onde a empresa está inserida, ele oferece uma série de ameaças, uma série de situações desfavoráveis à sobrevivência da empresa. E você, como profissional de marketing, precisa entender o que você tem de competências para reagir a essas situações desfavoráveis, a essas ameaças, e também entender que a empresa não é perfeita. A empresa tem as suas dificuldades, a empresa tem as suas fraquezas, e o que na empresa é frágil e que pode colocar ela em risco frente a uma situação desfavorável, frente a uma ameaça que o cenário onde ela está inserida oferece para ela. O que essa debilidade prejudica ou impede é que ela tire proveito das oportunidades que o mercado oferece. Então, o marketing ele exige do profissional um esforço de autoconhecimento, ou seja, o autoconhecimento da empresa e com o que ela pode tirar proveito do cenário onde ela está inserida com as situações favoráveis e se defender das situações desfavoráveis. A gente pode fazer um paralelo do marketing corporativo com o marketing pessoal. Você sabe as competências que você tem. Você sabe as debilidades que você tem. Você não vai procurar um emprego para o qual você não tem competências para ele. Aí, se você quiser, você vai precisar melhorar aquelas dificuldades que você tem. Então, automaticamente, nesse sentido, você está praticando o marketing. Agora, vamos para o que é um conhecimento, é o entendimento popular. O que é visto. E o que é visto? Aquilo que é apresentado. A gente não tem a noção do esforço que uma empresa faz para anunciar um determinado produto.
Mas a gente sabe o que aquele determinado, a forma como aquele determinado produto está sendo anunciado. O estudo, O né? estudo que foi feito por trás para saber o porquê que aquilo está sendo feito. Ontem à noite, coincidentemente, eram umas 8 horas da noite, estávamos eu e Dona Márcia, minha esposa, né, descansando na sala de casa, e nós ouvíamos assim uma música ficando cada vez mais alta, uma euforia na rua de casa, e a minha esposa resolveu verificar o que que era, saiu até o portão, e aí ela me chamou, falou, Luiz, vem aqui ver o que que era. Passando na rua de casa, 5 caminhões gigantes, trio elétrico, todo enfeitado de Natal, com o Papai Noel, com toda a referência do Natal, fazendo uma relação incrível com o Natal, luminosos e tudo mais, de um refrigerante tradicional. E o que esse refrigerante tradicional faz? Ele faz com que as pessoas, perante aqueles eventos, aquelas comunicações que a empresa faz, ou seja, esses eventos de divulgação que a empresa faz, fazer com que momentos significativos fiquem marcados na mente das pessoas. Agora imagina, para nós adultos ver aquilo já é deslumbrante. Imagina para uma criança, né, que já tem vivo o significado do Natal. Esse significado do Natal tem uma relação estreitíssima com aquele determinado produto, né, que está sendo ali ovacionado junto com o evento Natal. Aquilo fica marcado na mente da criança, uma relação muito estreita. Né? Exatamente. Como é que eu vou oferecer um refrigerante diferente daquele tão significativo, tão marcante para a criança? Óbvio que o que a empresa conseguiu fazer se manter presente na vida daquele indivíduo, na vida daquela sociedade por muitos anos, com uma simples propaganda. Aí eu falo, não, marketing, essa empresa é excelente em marketing. Mas não no sentido só da propaganda, mas no sentido de todo estudo que foi feito para ficar presente na mente de uma criança que vai se tornar adolescente, que vai ficar adulto e vai ficar e vai chegar a ser avô e vai passar todos esses conceitos, essas ideias do que representa o Natal, né, o quanto aquele determinado produto vai fazer parte desses momentos. Vou fazer uma pergunta aqui. Surgiu aqui agora. Marketing é chamar a atenção? O resultado, assim, o efeito dele sim. O que a gente consegue ver, o que a sociedade consegue ver é aquilo de chamar a atenção para o bem, para o bom, para imagens positivas, para que a sociedade tenha uma relação muito positiva dos produtos e serviços que são anunciados. É a forma como a empresa tem de destacar os diferenciais que a empresa possui. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que você falou que marketing é muito mais, e eu sei que é muito mais depois dos estudos, porque às vezes você olha o caminhão passando, vamos pegar o seu exemplo já, que eu achei fantástico, você olha o caminhão passando, mas existe um estudo do público-alvo que está passando, existe aonde ele vai passar, que é o canal. Então, existe várias coisas que falam assim, ele tá passando aqui, você acha... Porque quem olha fala assim, ixi, tá passando aqui aleatoriamente, não é possível, não. Porque ele tá passando num lugar onde não deve chegar a comunicação daquela empresa, que pode ser que esteja defasado, ou ao contrário, onde ele quer marcar cada vez mais. Potencializar. Ou ele viu o concorrente indo lá e quer ir lá também. Então, tem muitas coisas... Porque às vezes, como a gente tá falando com empreendedores, porque eles falam assim, não, ele só fez isso porque Natal tá chegando. Não. Existem muitas coisas nesse sentido. Calma aí que o Michel quer falar alguma coisinha. Vamos lá. E também tem a falta de, porque ontem, no sábado, a gente foi no shopping Tatuapé, a decoração que a minha filha tem 5 anos, então a decoração do shopping toda era do Stitch, do Lilo Stitch. E tem uma empresa lá que tem um quiosque, que é o nome japonês, eu não vou lembrar o nome agora, que eles vendem o milkshake do Stitch. Então a minha filha fez a gente ir até no shopping que ela queria tomar o milkshake do Stitch. Chegou lá, não tinha. Nossa. A decoração do shopping é toda do Stitch.
a loja vende o milkshake do Stitch e não tinha os produtos para fazer o milkshake do Stitch, do shopping que está com a divulgação do Stitch. Então, o que é isso? Isso é falha de marketing. Mas aí, olha só como é interessante. As pessoas, a sociedade vai identificar que a falha não foi de marketing. Marketing fez tudo certo. A falha foi da administração, a falha foi da área de produção, a falha foi de alguém, mas não foi de marketing. O papel de marketing foi feito? Não foi feito. Porque uma das atribuições de marketing é fazer com que a empresa inteira faça parte de uma campanha. A empresa inteira caminhe na mesma direção. Marketing não é uma área da empresa que tem que atuar, não é uma área de execução, não é a área que faz a propaganda, não é a área que faz o produto, não é a área que desenha a embalagem, ela é a área que idealiza. E para idealizar, ela precisa ter o posicionamento da empresa, o que o presidente da empresa entende que é o posicionamento corporativo, aí fazer uma relação, né, desse posicionamento corporativo, dos tipos de produtos que se tem, com uma caracterização de persona. Quem é o persona? Persona é o cliente, um conjunto de características que formam Já vou aproveitar, determinado... explica o que é público-alvo e persona aí para o pessoal. Que formam um determinado indivíduo, né? E o que é público-alvo? Né? O público-alvo a gente tem que partir da empresa. Né? Para alguns pode soar estranho. O público-alvo está lá fora. O público-alvo é o cliente. O público-alvo é o desejo da empresa. Mas veja, eu tenho produtos. Esses produtos eles foram desenvolvidos para determinado perfil de pessoa ou de empresa. Mas vamos pegar pessoa. O produto foi feito para determinada pessoa. Essa garrafa d'água, ela foi feita para determinada pessoa, para determinado perfil de pessoa. Então, o que a gente chama de público-alvo é o perfil para que esse produto foi destinado. Eu tô rindo aqui, porque a gente vai ter que pedir uma propaganda para essa marca aqui. Essa água aqui. Eu tentei... Todo mundo que vem faz o marketing da porque está na mão, né? Tá na mão. Tá na mão, fica mais fácil. Podíamos pegar o celular, uma caneta, mas enfim. Se algum representante dessa água que estiver vendo aqui, por favor, mande um engradado pra gente. Alô, por água, patrocina nós aí. Vai, continua, Luciano, desculpa. Então, o público-alvo. Essa empresa foi público-alvo dessa ação nossa de divulgação da embalagem. Né? Foi direcionada para ele. Porque o que a gente tem? Eu tenho um produto com determinadas características que vai atender à necessidade de determinada pessoa. Essa pessoa tem uma característica específica. Essa característica específica é o que determina a forma como essa pessoa se comporta. É a idade, é o sexo, é a renda, é a condição social, é a escolarização, é a educação, é a informação. É uma série de características que pertencem a determinada pessoa. Eu tenho um produto que eu amoldo para determinada pessoa. Eu faço uma roupa que pode ser para classe média, pode ser para classe de grande poder aquisitivo ou não. Então, quando eu desenho um produto, os produtos que a empresa tem são voltados para um determinado cliente. Isso é o que a gente chama de público-alvo. Agora, qual que é o grande desafio? Encontrar esse público-alvo. Posso só fazer um adendo aqui? Porque eu estou ingressando na área de treinamento e eu sempre tenho explicado de uma forma didática para o pessoal que está aí. E eu falo assim, quem quer vender para todo mundo, acaba vendendo para ninguém. Para ninguém. Não dá. Não dá. Eu falo assim, por isso você precisa identificar... Nem a Coca-Cola. Nem a Coca-Cola. Nem a Coca-Cola. Porque eu falo assim, se você não conseguir identificar o seu público-alvo, além de tudo, você vai gastar muita energia, você vai acabar se desgastando cada vez mais, porque você vai querer vender para todo mundo. Então, assim, às vezes você tem até um produto que pode ser usado para todo mundo. Certo? Que todo mundo precisa de se vestir, todo mundo precisa de moradia, precisa se alimentar, ok. Mas dentro desses existem subdivisões que seria o seu público-alvo. Eu tento explicar mais ou menos dessa forma para ser um pouco didático para a pessoa. O que acontece? Mesmo um produto que seja para todo mundo, comida é para todo mundo, mas nem todo mundo come aquela comida. Então a gente tem água é para todo mundo, mas nem todo mundo toma água numa garrafa assim, toma num copo, toma na torneira, enfim. A gente tem uma maioria
A maioria que vai com aquelas características é que é o nosso público-alvo. E é importante saber quem é o público-alvo, porque eles estão em determinado lugar fisicamente, digitalmente. E é onde eu vou conversar com eles. Imagina, você falou, o esforço que eu vou fazer para divulgar o meu produto para 215 milhões de brasileiros. Mas o meu produto é para 1 milhão. Então, eu preciso encontrar, saber onde estão esse 1 milhão para eu poder divulgar o meu produto para esse 1 milhão, para eu poder colocar o produto à disposição próximo desse 1 milhão, para eu poder entender o quanto esse 1 milhão tem de recursos para poder comprar o meu produto. Enfim, o meu esforço é muito menor. Qual que é o grande esforço? Encontrar onde estão essas pessoas, definir qual é o perfil dessas pessoas para poder encontrá-los. Esse é o grande desafio. Mas o público-alvo é extremamente importante a empresa saber quem são, saber quem é o inclusive para fazer as campanhas específicas para isso. Exatamente. Agora, veja, a gente está falando de público-alvo, de persona, partindo da empresa. Partindo da empresa. Empreendedorismo é diferente. Porque empreendedorismo é uma das características principais do empreendedorismo, diferente do empreendedor, é que o empreendedorismo pressupõe inovar, pressupõe inventar, pressupõe trazer coisas diferentes para a solução de um problema já existente. É um paradigma. Eu tenho um outro paradigma para resolver o mesmo problema. E espera-se que esse outro paradigma, que essa nova solução, seja mais efetiva, seja mais agradável de ser utilizada, seja mais receptiva por parte dos clientes. Como é que eu consigo isso? Bom, eu tenho já o conhecimento de que eu conheço o meu público-alvo. Mas esse público-alvo consegue resolver o problema dele com aquilo que já é entregue para ele. Só que não resolve totalmente. Resolve, mas parcialmente ou ainda não é daquele jeito bom de receber. Então, o que eu preciso? Identificar qual seria esse jeito bom do cliente receber o produto. O que poderia ser feito para que aquele cliente percebesse um diferencial ou uma forma nova. Único, inclusive, né? Na maioria das vezes é isso, né? Você está levando uma inovação, algo que vai resolver o problema pontual dele. Caramba, isso é que eu preciso. Percebe que eu não estou mais olhando para o meu produto e encontrando o cliente. Eu estou olhando o cliente, procurando uma necessidade dele, um problema que ele não encontra a solução perfeita, para entregar a solução perfeita para ele. Posso até falar uma coisa aqui, porque às vezes o empreendedor é aquele que vai falar um problema que você não sabe que você tem ainda. Isso acontece muito. Um problema que fala assim, ó, isso aqui vai acontecer e eu já quero te ajudar antes. É isso. Isso que empreendedores lá fora estão fazendo isso. Exatamente. Fala assim, ó, você vai chegar nesse percurso e eu já vou te antecipar o que vai acontecer para você... ele atende necessidade futura. É impressionante. Por quê? Porque a pessoa... você corre, treina. Você tem um tênis para treinar e para correr, que te oferece um certo conforto e te dá uma certa performance, né? E esse conforto, essa performance é dado à sua condição física e aquele produto que você está utilizando. Eventualmente pode ter um outro produto que vai te melhorar muito mais essa performance. Dado o seu perfil, dada a sua estrutura física. Semana passada eu vi a origem do New Balance, o tênis, né? Que foi baseado num pé de galinha. Sério? Não sabia não. Foi baseado num pé de galinha. Né? Por quê? Um cara, né, migrante, chegou ali sem emprego, sem grana, e não tinha
né, o que fazer da vida e passou a observar, né, pô, esses bípedes aqui no quintal, as galinhas, elas conseguem andar num terreno irregular, né, e conseguem ter boa performance de equilíbrio, aquele corpulento naqueles 3 pezinhos. Né? Por que disso? Porque se você... Essa mesa tem 4 pés. Se você não equilibrar os 4 direitinho, ela vai ficar capenga. Se você só tem 3 pés, isso não acontece nunca. Você sabe por quê, professor? É porque eu sei, porque eu já fiz engenharia. Diga por quê. Porque 3 pontos definem o plano. Exatamente, é o princípio do New Balance. E você vê, um tênis, né, que provoca uma performance extraordinária, um conforto tremendo, equilíbrio na hora de pisar, foi baseado na observação de um animal. Fantástico. Tá vendo Então, isso é uma visão empreendedora. Isso é uma visão empreendedora, isso aqui é uma visão muito importante para você que está vendo aí o nosso podcast, porque é uma coisa simples. 3 pontos definem um plano. E ele conseguiu trazer milhões para uma empresa. Porque eu tinha um professor na FEI, que ele falava assim, ó, 80% é conhecimento básico, 20% é criativo. Ao contrário, 80%... Conhecimento básico. Não, ao contrário, 80% é criatividade, 20% conhecimento básico. Porque tudo que tá vendo aqui, igual, ele fez milhões com conhecimento básico. Uhum. Às vezes as pessoas querem inovar, quer descobrir a roda novamente, quer fazer uma loucura, não. Às vezes com aquele conhecimento que você tem, você consegue transformar milhões por um simples pé de galinha. Porque ele viu lá que são 3, deve ser 3, né? E ele consegue, vamos pôr, de qualquer terreno que você comentou, sim, ele consegue pisar, porque você consegue pisar numa pedra, qualquer superfície você consegue. Você pode ver que se aqui fosse 3, poderia ficar assim. Vai ficar peso. Vai ficar. É magnífico. Agora, você vê, quer ver outro ponto importante da criatividade e o quanto ela traz de resultado. E às vezes a gente encontra a criatividade dentro da empresa onde você não espera. Tem uma história que o Cortella contava nas palestras dele, antiga, que eu gosto muito, é da solução encontrada por uma equipe de trabalho. Tá? Primeiro, os clientes começaram, a história rapidamente, os clientes passaram a reclamar de um produto, pasta de dente, que vinha a caixa da pasta de dente e não tinha pasta de dente dentro da caixa. Eu conheço essa história. É conhecida, magnífico. Então, mas conta pessoal que é magnífico. Aí o que acontece? Né? A empresa deparou com aquele problema na linha de produção, porque algumas caixas da pasta de dente iam para a linha de frente para venda sem o produto dentro. Então, o que eles fizeram? Contrataram 2 engenheiros, experts no assunto. Os engenheiros levaram ali 4 meses de trabalho, gastaram 8 milhões de reais para poder fazer uma máquina, desenvolver uma máquina computadorizada com uma sensibilidade extraordinária, né? Uma balança que ficava embaixo da esteira de produção, e a hora que passava uma das caixas de pasta de dente sem o produto, esse programa de computador identificava a falta do produto, parava a linha de produção e vinha um bracinho mecânico, tirava a pasta de dente dali. Né? Então, implantaram o novo sistema, passou 1 mês, passou 2 meses, passaram 3 meses e nenhuma reclamação, sucesso total. Parabenizaram os engenheiros e falaram, bom, agora vamos até a linha de produção para ver a máquina funcionando, que beleza, 0 erro e tal. Aí chegaram na linha de produção, olharam a máquina desligada, fora da tomada. Aí, como assim? A máquina está desligada? E chamaram o chefe de produção, mas a máquina está desligada. Desligamos ela na primeira semana. Pô, mas como assim? Não tivemos nenhuma reclamação, o que aconteceu? Nós aqui resolvemos do nosso jeito. Mas o que vocês fizeram? Tá vendo aquele ventilador grandão desse tamanho? Fizemos aqui uma vaquinha entre os funcionários, colocamos o ventilador aqui do lado da esteira, toda vez que passava a caixa de pasta de dente vazia, o vento levava ela fora, não parava a linha de produção e nós continuamos trabalhando aqui sem problema nenhum. Então, o que é isso? É o que você acabou de dizer. 80% é criatividade. Eles estavam ali de frente para o problema simples de ser resolvido.
Agora, qual é o papel do engenheiro? O papel do engenheiro é montar uma máquina. O papel do engenheiro é desenvolver algo, né, que a teoria os traz. Né? Quem está ali na prática, no dia a dia, encara a situação de forma diferente. Ele vai trazer para ali todo o conhecimento que ele tem, uma visão mais simples da situação e, eventualmente, resolver problema. Essa história é fantástica, porque tem várias, dá para abrir várias discussões, muitas. Porque eu, quando eu vou fazer treinamento, eu pergunto, porque tudo é resultado. Tudo é resultado. Igual, ninguém tava questionando o resultado, porque ninguém descia lá pra fábrica pra ver que tava desligado, porque tava dando resultado. Uhum. Então, tava tudo certo. Tava tudo certo. E quando eu vou dar treinamento, eu falo assim, você tá dando resultado? Eu tô. Então, deixa eu ver o que você tá fazendo, porque eu quero saber o que você tá fazendo, porque aí eu consigo passar pros demais. Exatamente. Isso. Porque, vamos por, às vezes eu posso falar assim, ó, se você ajustar aqui, você vai ter mais resultado. Mas não tem como eu criticar uma pessoa que tem resultado. Não tem como. Esses dias eu fui fazer um treinamento numa empresa de imobiliária, e o cara fez 900 postagens no ano. Só que o cara é o melhor vendedor. A postagem era totalmente arcaica. Eu falei assim, mas tá dando resultado? Continua, meu amigo. Claro. Não deixa ninguém pedir isso de você. Se tem uma constância, eu falei assim, eu posso falar pra você ter o marketing lá, não o marketing daquela forma que você explicou, mas alguns temperos a mais. Mas se você tá dando resultado, continua. Exatamente. Continua. Porque você tá conseguindo atender a demanda, você tá conseguindo trazer subsídio pra você tá conseguindo fazer várias coisas com o básico. Uhum. Às vezes ele pega a mesma postagem e posta. Ele fala assim, gente, eu só quero ter visível. Eu só preciso estar presente. Eu só preciso estar presente. Que depois eu consigo fazer. As pessoas às vezes querem inovar de uma tal forma, quer chamar engenheiro, quer fazer isso aqui. Eu não vou começar porque meu celular... Vocês empreendedores. Eu não vou começar porque meu celular é bom. Eu não vou começar porque eu não sei falar direito. Eu não vou começar porque não tenho isso. Para de pensar na falta. Para de pensar na falta. E começa com aquilo que você tem. Criatividade. Eu tive um gerente que ele falava assim, Gorati, vamos entregar. Porque o ótimo é inimigo do bom. Se você perseguir o ótimo, você nunca vai entregar o bom. É óbvio que a gente não pode entregar qualquer coisa. Sim. Mas você tem que entregar. Você tem que fazer, tem que estar presente, tem que estar na luta. Você não pode ficar ausente esperando o mundo perfeito, porque o mundo perfeito não existe. Tem até uma frase assim que fala assim, se você esperar a perfeição e ela chegar, você tá atrasado demais, então não tá perfeito. Não é verdade? Isso me faz lembrar algo que eu escuto muito na universidade, principalmente dos alunos, e eu tento mudar essa forma de pensamento, porque acaba virando uma forma de pensamento. É uma frase popular e que acaba traduzindo uma forma de você ser, que é o pior. É muito comum o estudante falar, professor, eu fiquei muito tempo sem estudar, agora eu estou correndo atrás. Hoje eu estou sem emprego, mas agora eu estou correndo atrás. Pô, esse emprego onde eu estou não me oferece boas condições, mas eu estou correndo atrás de um melhor. Cara, não é por aí. Porque, pensa, estou correndo atrás. Você vai buscar o quê? Você vai buscar algo para você chegar junto, para você chegar onde é o lugar onde você gostaria de estar. Só que isso é futuro. E quando você chegar lá, aquilo já não é mais o lugar onde você deveria estar. Então, a gente tem que pensar, claro que vai exigir muito mais dedicação, muito mais esforço, né? Mas eu tenho que estar na frente. Eu não posso falar, eu vou correr atrás. Eu vou chegar na frente. Esse é o pensamento que a gente tem que ter. Porque quando você chegar, você vai estar equiparado com o primeiro. Porque você já saiu atrás. Então não pense em chegar e correr atrás. Pense em chegar e correr na frente. Fazer de tudo para se antecipar aos seus concorrentes, fazer de tudo para se antecipar às situações do mercado, enfim, para que você possa, efetivamente, quando estiver na disputa em condição de igualdade com o seu concorrente, pelo menos. E para isso você precisa correr e sair na frente dele. Não pode correr atrás. Eu vou fazer um adendo pessoal agora, porque essa frase que você falou aqui agora é uma frase que eu falo muito, que eu falo assim, eu tenho que me comportar como se já estivesse lá. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero ser gerente.
se comporte já como um Gerente, gerente. claro. Eu quero uma promoção. Já se comporte como se estivesse sendo promovido. Porque muita gente fala assim, quando tiver a oportunidade, eu me Não. preparo. Não. Tá totalmente equivocado. Até porque a oportunidade está lá. A oportunidade está. A oportunidade não é a gente que cria. A oportunidade existe. O que a gente cria? Meios para conquistá-la. Quando eu for convidado, não tem que aparecer. Ela vai estar lá. Né? Cabe a você ter a competência para mostrar, né, que você tem condição de lidar com aquilo. Não só competência, você precisa estar em movimento, eu acredito. Sim. Em movimento seria, vamos pôr, se comporte, esteja em movimento. Se comporte, esteja em movimento. Porque eu gosto vou dar um exemplo aqui. Se você vê um carro parado no acostamento, dificilmente você vai descer para ajudar. Dificilmente. Mas se alguém estiver empurrando o carro, o seu consciente vai falar assim, eu preciso ajudar aquela pessoa. Não vou ajudar o preguiçoso que está lá sentado. Não vou ajudar o dentro do carro. preguiçoso. Mas aquele que está empurrando... Pô, o cara está passando por uma dificuldade. O cara está passando, né? E está querendo se ajudar. Exatamente. Mas automaticamente alguém vai querer te ajudar. Então é isso que acontece no mundo corporativo. É isso que acontece na realidade. Você estava se esforçando, você estava postando mesmo se ninguém vê. Igual eu recebi uma notícia no final de semana que eu achei fantástico. Ele falou assim, pode reclamar de tudo, menos que você não tenha constância aqui nas redes sociais. Porque todo dia você está presente. Exatamente. Eu não estou esperando, quando eu chegar lá eu vou começar a postar, não. Quando eu posto, às vezes eu falo assim, mano, ninguém vai ver, ninguém vai curtir. Eu falo assim, vou postar, porque eu tenho um compromisso comigo mesmo. Eu tô vendo. Tá vendo? Eu tô vendo. Eu tô fazendo. E às vezes as pessoas de fora falam assim, puta, esse cara é consistente mesmo. E às vezes eu tô num dia péssimo, num dia totalmente triste, num dia que... Ontem eu tava cansado, eu vou lá editando os vídeos e falo assim, eu preciso postar todos os dias. Se eu assumir esse compromisso comigo mesmo, eu tenho que fazer. Mesmo se ninguém ver. Porque a oportunidade tá lá. E um dia ela vai me encontrar e eu vou estar em movimento. Você vai encontrá-la. Você vai ao encontro dela. Eu vou ao encontro dela. Você vai ao encontro dela, porque ela está ali. A gente às vezes não está vendo, mas ela está. O empreendedor ele tem que estar o tempo todo antenado com tudo o que acontece, porque as oportunidades elas passam o tempo todo na nossa frente. E se ela não passar na nossa frente, nós vamos ter que encontrá-la. Ela existe, sempre existe. Tudo... nós vivemos em constante movimento. As empresas vivem em constante movimento, as pessoas em constante movimento. Essa movimentação cria situações novas todos os dias. E as situações novas, elas provocam problemas novos, dificuldades novas, e que precisam de soluções novas, porque os produtos, os serviços são preparados para aquilo que ele foi feito, e não para aquilo que é novo. Para aquilo que é novo, você precisa encontrar uma variação do produto, uma variação do serviço, para dar a solução, novos, né? dar cabo daquilo que é uma coisa nova, ou criar algo realmente inédito, porque o problema é inédito. E quando a gente fala de problema, não é necessariamente negativo. Um problema é uma situação para ser resolvida, que pode ser resolvida. Ou pode ser potencializar, né? Vamos mudar. Pode potencializar. Então, as pessoas falam, problema. O cliente tem problema. Não, o cliente tem necessidade. E a gente fala que o cliente tem problema. E é mesmo, ele tem uma necessidade, tem algo para resolver. O que é algo para resolver? Um problema. E isso é uma necessidade. Se você encontra uma solução para essa necessidade, cara, é a chave para o sucesso. Verdade. Eu tenho um mentor que ele fala assim, dor, necessidade e desejo. Se você bater nessas 3 teclas, você consegue empreender. Ele fala desse jeito, dor, necessidade e desejo. São as 3 vertentes que eu coloco na minha empresa, que eu consigo atender todos os meus clientes e ela roda. Inclusive, eu tenho uma holding com 30 empresas e ele me falou isso daí pessoalmente. Aí teve um outro que é do mesmo ecossistema, ele falou assim, se você quer se destacar de verdade, pensa na sua zona de talento. Não estou falando na zona que você mais gosta, mas na zona que você é mais competente. E ataca ela com todas as suas forças. Por isso que eu estou me desenvolvendo tanto em treinamento, por isso que eu estou me desenvolvendo tanto em motivar, em me comunicar. Porque eu consigo transparecer de uma forma didática para a pessoa, eu consigo potencializar outras pessoas. Então, às vezes, um conselho de uma pessoa muda a vida de todo mundo. E, inclusive, é por isso que eu estou fazendo esse programa. Porque, às vezes, uma coisa que o Rigonati está falando aqui pode ser que mude a decisão que você vai tomar amanhã. Sim. Pode ser que amanhã você vai colocar-se em situações desconfortáveis, que vai ter novos problemas. E quando você tiver novos problemas, você fala assim, dê graças a Deus, porque você vai ter novas soluções.
E aí que entra o empreendedorismo. É verdade. E você colocou um ponto interessante, a situação desconfortável. Quando a gente é colocado em situação desconfortável, é a hora que a gente cresce. É como eu disse no começo aqui da nossa conversa. Ninguém cresce fazendo a mesma coisa. E claro que o que é diferente, o que é inédito, pode ser desconfortável, porque você vai ter que se adaptar àquilo. Então, é fundamental que a gente provoque situações onde nós nos deparemos com situações inéditas para que a gente possa aprender e crescer. Quando aparecer alguma coisa inédita, não fica com medo. Avança. 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 Se está com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo. Porque o medo é natural. Se prepara, mas vai com medo. Vai com medo. Tem várias coisas que eu não me coloco, tipo, que eu fico com medo de me colocar e eu falo assim, puta, eu devia ter me colocado. Não tem esse arrependimento, não. Hoje em dia, quando tem uma oportunidade de falar, eu falo. Quando tem uma oportunidade de me expressar a opinião, eu expresso. Mesmo se for uma coisa esdrúxula, tipo, nada com nada. Mas eu sempre tô me colocando em movimento. Infelizmente, tá chegando no final, só vou dar um depoimento, depois eu vou fazer a pergunta final aqui pro professor. Eu participo de vários como voluntário, e eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta. E eu fico testando muitas perguntas, porque eu tô aqui fazendo o programa, eu me preparo pra estar aqui. Não tenho nada escrito, mas eu me preparo, tá, gente? Eu me preparo bastante. E eu fiz uma pergunta que o cara falou assim, eu não sei o que falar. Não sei, porque é uma pergunta muito complexa, eu preciso analisar vários fatores. Porque eu me perguntei assim, ele é mentor, eu falei assim, se você fosse o mentor de você mesmo há 10 anos atrás, o que você falaria pra você mesmo? Aí ele parou e falou assim, porque ele tava numa situação que ele ia ou não pras Olimpíadas. Era um atleta de alta performance e ele não foi por milésimo que ele era nadador. Ele falou assim, eu só iria ser mais confiante. Eu falei assim, eu ia ser mais confiante. Se tivesse uma pessoa do meu lado, eu ia me sentir mais confiante. Uma coisa que na hora que eu me pulei na piscina, eu não tava 100% confiante em mim. Então o empreendedor tem que assumir o risco e ser confiante. Se eu fosse desse essa mensagem aqui final. Professor, infelizmente estamos chegando ao final. Passo rápido, né? Rápido, demais. É bom quando a gente está discutindo um assunto agradável, com pessoas agradáveis. Bom. Porque... E você tem uma abordagem diferente que vai conseguir impactar as pessoas que estão ouvindo. Às vezes pessoas que estão do lado estão falando a mesma coisa, mas de forma diferente, que não vai conseguir atingir o público. E eu espero de verdade que tenha agregado muito. Falta quanto tempo aí, Michel? Falta uns minutinhos, né? 3 minutos. É o tempo de eu fazer a pergunta final. Eu não sei se você já viu lá com o Sandri, eu faço essa pergunta para todo mundo. Professor, primeiramente eu queria agradecer o convite. Foi um bate-papo super especial de verdade. Gostei muito, me agregou muito. Olha o tanto que eu anotei aqui, ó, com o professor. Eu anoto bastante, viu? Eu anoto bastante as coisas, porque ele me ensinou muito e ensina. Segue ele pelas redes sociais. Professor, você já recebeu aquela mensagem de chuva? Quando... Sim. Todo mundo recebe, né? Sim. Todo mundo recebe. E eu queria que a sua mensagem hoje, não se preocupe, vai chegar para todo mundo. Vai chegar lá na China, traduzido, na Europa traduzido, vai chegar nos Estados Unidos. Qual mensagem você deixaria para todos os empreendedores? E vai chegar para todos os empreendedores do Brasil, do mundo. Qual mensagem você deixaria para os empreendedores? É uma responsabilidade. Primeiro, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Foi muito bom essa conversa que a gente teve. Eu gosto muito de poder compartilhar o pouco que eu conheço. E o que eu deixaria para o empreendedor é algo que eu carrego comigo. Uma das características principais do empreendedor é locus central. O que quer dizer isso? Eu tenho participação ativa em tudo que acontece comigo. Um caminhão veio na contramão e me pegou. Eu estava ali. Então eu tenho participação ativa em tudo que acontece comigo, nos sucessos e nos insucessos. Epícuros, lá do século 300 a.C., ele trata bem essa situação. A gente é responsável parcialmente ou totalmente por tudo aquilo que nos acontece. E com o empreendedor também. Há fatores do ambiente externo que vão interferir positivamente, há fatores do ambiente externo que vão interferir negativamente. Mas depende de você atuar, depende de você fazer, depende de você se antecipar, correr na frente, como eu falei. Vai depender da sua atitude o teu sucesso.
E quando depende de você, você tem que fazer o máximo que você pode. Você tem que se dedicar o máximo que você pode. Você tem que conseguir a excelência. Você não pode se conformar com o mais ou menos. Você não pode se conformar com o bom. Você tem que se dedicar ao máximo para ter a certeza e a tranquilidade de que se aconteceu do insucesso, não foi por você não ter se dedicado, não foi por falta de comprometimento. Você se comprometeu com aquilo que você se propôs e, por conta disso, o resultado é seu. Nada além de seu. Embora existam as forças externas, mas se você não fizer tudo aquilo que depende de você, nada vai te ajudar. O sucesso vai ser teu, mas tem que ter empenho e dedicação. Muito obrigado. Vou terminar aqui, ó. Paga o preço. Essa frase que eu deixo aqui no final, assim, paga o preço. Meus amigos, muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Mais uma vez agradecendo a presença do nosso professor. E até breve. Meus amigos, até mais. E vocês, empreendedores, acompanha a gente, segue a gente aqui nas redes sociais, acompanha lá também o Michel, também a Rádio Santa Rita. Muito obrigado, até mais. Obrigado, Yasser. Obrigado, Michel. Obrigado, Rádio Santa Rita. Professor, obrigado, Augusto.